Palmeiras campeão dentro do Maracanã. O meu nome é Thiago e você está no canal Crônica Rubro-Negra. Então, pessoal, Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras dentro do Maracanã e a sagração do Palmeiras campeão da Copa Libertadores da América dentro do Maracanã. Veja, pessoal, este jogo, confesso, não assisti ao vivo, porque a expectativa confirmada, aliás, que de um péssimo jogo, um jogo ruim, um jogo fraco, para uma final de Libertadores, em mim era muito grande. E não deu outra. Assisti mais tarde, no outro dia, gravado Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras. Um jogo muito fraco mesmo, muita marcação, os dois times só pensando em se defender, pensando mais em não levar o gol do que fazer o gol. E minha expectativa se confirmou, um jogo ruim, um jogo que não fez nem de longe jus à grandeza, não fez justiça, né, à grandeza de uma final de uma Copa Libertadores, como foi Flamengo e River e Flamengo, por exemplo, 2019, em Lima. Então, pessoal, veja, falando um pouquinho mais do aspecto da torcida do Flamengo e tudo mais, veja o castigo que nos impuseram os deuses do futebol. Castigo este, aliás, muito merecido, porque quando uma torcida, ao invés de torcer e cobrar, torcer para o seu clube, mas cobrar aos seus comandantes, os seus dirigentes, quando tem que cobrar, eu vi muita dessa torcida gritando: Marcos Braz é maravilhoso, Rodolfo Landim é o máximo, e agora estamos colhendo os resultados. É verdade, ganhamos tudo em 19, dirão alguns. Pessoal, o que temos que entender é o seguinte, o que o torcedor tem que entender é que o Flamengo tem que, todo ano, lutar para vencer tudo. Não é vencer a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro e ficar agora 20, 30, 15 anos sem vencer nada. E vivendo de campeonatos cariocas, nada disso. O Flamengo tem sempre que chegar. Finais, semifinais, Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem sempre que estar ganhando. E agora nós assistimos o Palmeiras como castigo imposto dos deuses do futebol, a torcida do Flamengo, por ela ter também se deixado levar por esses dirigentes que adoravam dar entrevistas, levantar troféus, que de repente sumiram e desapareceram. Uns por não terem vergonha na cara e serem omissos, outros por estarem muito preocupados e até mesmo ocupados em fazer propaganda política. 2, 2, 2, 2, não é isso? Muitos canais de youtubers que falam de Flamengo apoiaram esta ideia. Nada contra a opção individual política de cada um, não é isso. É que o problema é que misturaram essas duas coisas e não informaram ao torcedor corretamente. Não informaram ao torcedor que o futebol do Flamengo estava deixado às traças, tinha sido abandonado. E até mesmo fizeram propaganda a alguns. 2, 2, 2, 2. E agora colhemos o fruto amargo de assistir aos paulistas rivais interestadual nosso, que é o Palmeiras, aliás, dois clubes paulistas, não é isso? Um do litoral paulista, o Santos, e outro da capital mesmo, o Palmeiras, tirarem onda e rirem da nossa cara dentro do estádio sagrado do Maracanã.
aqui no nosso estado, do Rio de Janeiro. E nós ficamos lá chupando o dedo assistindo, secando o Palmeiras, que não me venham dizer que torceram para o Palmeiras, na verdade, todo mundo torceu para o Santos, eu também torci para o Santos, não queria ver o Palmeiras campeão, mas não teve jeito. O Palmeiras com futebol pobre, paupérrimo, até então, até agora, no dia de hoje, Abel Ferreira tem não mais do que uma grife europeia, mas não passa de um Mano Menezes 2.0, um Abel Braga 2.0. É um pouquinho melhor, talvez, do que alguns treinadores nossos aqui, que montam suas defesas sólidas, muito sólidas, preocupadíssimos em defender-se, e depois, só depois, talvez, atacarem, não é isso? Pouquíssimos preocupados com a bola, com o futebol, com o passe, com o jogo bonito, estão interessados com outras coisas. Não interessa, a torcida do Palmeiras está muito feliz, e não poderia ser diferente, está de parabéns a torcida do Palmeiras, está feliz com a vida, comemora um título importantíssimo da Libertadores, vai disputar o Mundial, tentar tirar esse selo de que o Palmeiras não tem Mundial, e está na dela, está comemorando o título. É bem verdade que o torcedor menos fanático palmeirense sabe que o seu time joga pouquíssima bola. Hoje, conversando com uma amiga, ela me disse que alguns jornalistas, alguns torcedores até mesmo, estavam comparando o Palmeiras com o Flamengo 2019, mas que a maioria não fazia isso. De modo que eu respondi para ela que seria passar ridículo comparar este Palmeiras com o Flamengo 2019. O Flamengo não só foi campeão, o Flamengo foi campeão dando show. Coisa que não vimos nem de longe o Palmeiras fazer. Mas, como disse e repito, não interessa. O Palmeiras tira onda com a cara do Flamengo, é campeão dentro da casa, entre aspas, do Flamengo, no estado do Flamengo, não é isso? E nós ficamos aqui sendo castigados pelos deuses do futebol, que castigam aquele que não querem, que tapam os olhos para os erros que está acontecendo dentro do clube, quando tudo está muito bem. Foi o caso do Flamengo de Jorge Jesus, por exemplo. E é isso, pessoal. Agora é chorar, não adianta. O Palmeiras é campeão e é secar os caras para os caras não serem agora campeão do mundo, não é isso? E vamos cobrar mais, pedir a demissão imediata de Rogério Ceni para que ele não termine, não comece o novo trabalho, para que tenhamos um técnico de verdade, para que possamos alcançar voos mais altos. E mais uma coisinha, o Flamengo, eu ia dizendo, não pode vencer um ano e ficar 20, 30 sem vencer nada. O Flamengo tem sempre que chegar no final. O Flamengo tem que fazer igual o River, que se não era campeão, era vice, se não era vice, era semifinalista. O maior time da década, não é isso? Então é isso, pessoal. Um jogo muito fraco, Palmeiras e Santos. Eu acredito que os organizadores do evento, da Conmebol, devem ter ficado loucos assistindo o jogo, porque vejam, é o produto final deles, eles têm que entregar, e um jogo muito abaixo, de uma pobreza calculável. Não teve praticamente chutes a gol, gente. O gol vai sair lá no finalzinho, uma confusão danada, técnico sendo expulso. Uma coisa bem terrível de se assistir mesmo, bem pobre mesmo, de ideias. E o Abel Ferreira, que chega com essa grife toda, treinador europeu, etc., ele não tem nada mais além disso, de que somente a grife, né? Porque o futebol dele é a mesma coisa que o Mano Menezes. A torcida do Palmeiras também tem que se atentar para isso, porque deixando um pouquinho de lado a rivalidade que tem natural entre Flamengo e Palmeiras, ela precisa cobrar melhor desempenho, jogos melhores. Se você perguntar qual o jogo do Palmeiras, dessa Libertadores que encantou, qual o jogo importante, excetuando, evidentemente, aqueles times horrorosos que o Palmeiras pegou na fase de grupo, que aqui dali, pelo amor de Deus, o Palmeiras, se tem um jogo que o Palmeiras pode se gabar, eu diria talvez que foi o primeiro jogo,
contra o River Plate. O jogo ali que o Palmeiras se saiu bem, jogou bem, uma boa partida. Tirando esse, todos os jogos do Palmeiras foram jogos horrorosos, difíceis, duros de ver mesmo. Porque o segundo jogo era para ter levado uma surra de 5, 6, mas não acontece, é o futebol. E agora essa final horrível, horrorosa, que escancara um problema gravíssimo do futebol brasileiro, porque estamos falando de 2 times brasileiros, escancara um problema gravíssimo, que é a falta de técnicos com capacidade de montar times que joguem bola, joguem mais bola e não fiquem só se defendendo e jogando em contra-ataque. Como nós vimos hoje, por exemplo, o Internacional, um time horroroso, é líder do campeonato, Internacional e Bragantino. Gravarei um vídeo falando da vergonha que aconteceu neste jogo de Internacional e Bragantino. Mas enfim, escancara um problema grave que temos com técnicos. Jorge Jesus veio, foi campeão, jogando bonito. Abel Ferreira veio com pouquíssimo ideias pobres, eu diria, ideias mais do mesmo, e ainda assim sagra-se em campeão em cima de nossos treinadores. Então assim, eu estou sempre cobrando para além. Eu quero que meu time vença, quero que o Flamengo vença, mas vença bem, jogando bonito, como foi em 2019. Acho que todas as torcidas, todos os torcedores deviam pensar do mesmo modo. Por quê? Porque isso fará bem não só para o seu time, mas fará bem para o futebol, o entretenimento futebol como um todo. Não é isso? Um abraço a todos e até a próxima.